Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje, você vai ouvir 5 histórias que desafiam a lógica e mexem com os limites da nossa compreensão. Prepare-se para mergulhar em encontros sobrenaturais, mistérios inexplicáveis e arrepios que vão te deixar sem dormir. A Coisa Macaco. Eu não sei se isso se qualifica como uma história de fantasmas, mas foi algo bem assustador. Isso aconteceu com meu tio há alguns anos. Ele era alcoólatra e geralmente passava os finais de semana de ressaca. Em certo fim de semana, ele estava de ressaca e com uma gripe forte. Ele estava dormindo no sofá da sala quando acordou do nada. Ele sentiu que tinha alguém olhando para ele, mas não havia mais ninguém na sala. Ele estava quase dormindo quando olhou para a varanda do apartamento e notou alguém lá fora. A pessoa tinha uma forma humana, mas quando ele olhou para o rosto da pessoa, ele quase morreu de susto. A coisa tinha um corpo humano, mas o rosto era de um macaco. E o pior de tudo foi que aquilo apontou para ele e falou: "Eu vou pegar você." Ele ficou tão assustado que saiu correndo da sala e foi chamar a minha tia. Mas é claro, quando ela foi lá ver, não havia mais nada lá fora. Ela achou que ele estivesse vendo alguma coisa sob o efeito da bebedeira da noite anterior. Esse meu tio morreu um ano depois, de cirrose no fígado. Minha tia ainda estava de luto quando o irmão do meu tio e a mulher dele foram visitá-la. Por acaso, o irmão do meu tio também é alcoólatra. Nessa noite, ele dormiu no sofá, que fica em frente à sacada. Ele também sentiu alguém olhando para ele, e quando olhou na sacada, ele também viu aquela criatura horrorosa, com o rosto de macaco. Ele não estava acreditando no que estava vendo, então se virou para acender a luz, mas a criatura desapareceu depois que ele se virou para a sacada. No dia seguinte, ele contou para minha tia o que tinha acontecido, e ela começou a chorar. Ela falou que meu tio tinha visto a mesma coisa. O irmão do meu tio viu isso como um aviso para ele parar de beber. Um ano depois, ele ainda está sóbrio, não chegou a beber nem uma gota de álcool, e ele fala que foi graças àquela criatura com o rosto de macaco. A Coisa que Ri. Por quase 25 anos, pensei que o que aconteceu comigo fosse um sonho, ou alguma coisa que imaginei ter visto. Mas depois de ter lido tantos encontros parecidos nesta página e em outras, tenho certeza de que foi real. Numa noite, quando eu tinha 16 anos, fui dormir bem tarde por causa de um trabalho da escola. Por volta das 2 horas da manhã, fui acordado com alguém cutucando meu ombro. Podia sentir a mão batendo rápido e gentilmente no meu ombro. E lembro de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim quando abri os olhos. O quarto estava escuro, mas havia luz suficiente vinda da janela para eu conseguir ver que minha irmã mais nova estava de pé ao lado da cama. Ainda meio grogue, perguntei o que ela queria. Foi aí que vi que o rosto não era dela. A cabeça tinha um brilho fraco, era meio amarronzada, tinha a aparência de uma mexerica sem casca e seca. Olhei diretamente para o rosto e lembro que os olhos eram 2 buracos negros. Não tinha olhos, apenas 2 grandes buracos negros. O corpo era normal, mas tinha o mesmo brilho que a cabeça. Parecia estar vestido como uns trapos meio amarronzados. Tinha cerca de 1 metro de altura. Nessa hora, já estava berrando feito louco. Sou um cara bem grandinho, então raramente me sinto ameaçado e com medo de algo. Mas naquela noite descobri o que era o terror. A coisa jogou a cabeça para trás, escancarou a boca e riu. Nenhum som saiu dela, mas dava para ver fisicamente que estava rindo de mim. Sentei na cama e tentei alcançar o interruptor do abajur, sem nunca tirar os olhos daquela coisa. Enquanto tentava ligar a lâmpada, aquilo continuava rindo e começou a andar na direção do pé da minha cama, como se quisesse dar a volta nela. Apontou o dedo para mim novamente e jogou a cabeça para trás, gargalhando novamente. Assim que alcançou o pé da cama, consegui ligar o abajur. A coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto.
Continuei berrando histericamente até que meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo. Falou que eu tinha sonhado com tudo, riu e me mandou me acalmar e ir dormir. Até parece. Fiquei acordado o resto da noite. Nunca cheguei a ver aquilo de novo, nem sei por que algum fantasma ia querer estar naquela casa, já que minha família a tinha comprado nova 4 anos antes, e nada tinha sido construído lá antes. Uma parte de mim adoraria saber o que realmente aconteceu lá naquela noite ou o que era aquilo. A outra parte, no entanto, ainda está apavorada com o que aconteceu. A criatura. No mundo em que vivemos, existem mais mistérios do que podemos imaginar, e de repente, quando menos esperamos, podemos ficar cara a cara com o desconhecido. Era o ano de 1986, e eu era militar na época. Certo dia, recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Eram 9 horas de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente para o portão. Observamos que a porta da sala estava aberta, porta essa que ficava de frente para a rua. Eu e meu companheiro estranhamos, pois militares não costumavam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos, mas ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia um quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. Ao entrar, observei que a sala estava meio escura e que estava tocando uma música em volume ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada, depois fui para a cozinha e também não encontrei ninguém. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa, quando olhei em direção à porta da sala e notei uma criatura. Digo criatura porque notei que não se referia a nada deste mundo. Ela estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelos, e possuía olhos negros e lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão, não quis encará-lo, mas dava para perceber que ele estava me fitando. Não sabia o que fazer, então coloquei bem devagar a minha mão sobre o meu coldre e fiquei aguardando qualquer reação dele. Quando de repente resolvi encará-lo novamente, ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá, e ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Não falei nada para ninguém. O tempo foi passando e minha transferência para a capital estava saindo. Uma bela manhã, fui acordado por aquele sargento daquela casa que tínhamos investigado, e ele me disse que minha transferência havia saído. Ele disse: Anderson, acorde. Sua transferência já saiu. Seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu tudo o que tinha que ver por aqui, e até o que não deveria ter visto também. Escutando aquelas palavras, não tive dúvida de que ele sabia de tudo. Não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. A curiosidade matou o gato. Vale a pena arriscarmos nossa segurança apenas para satisfazer uma curiosidade? Isso pode não ser uma boa ideia, principalmente quando se trata de algo sobrenatural. O que vou contar aqui aconteceu comigo quando arrumei um emprego no ano de 2002 em um shopping de São Paulo, por motivos óbvios, não vou falar qual. Eu estava trabalhando na administração do shopping, que ficava na cobertura. Todo dia, na hora de ir embora, sempre depois das 22 horas, todos os funcionários estavam cansados e queriam tomar o elevador até o piso térreo, ou a garagem, e com isso, o elevador sempre ficava lotado. Às vezes, dava 4 viagens até todo mundo conseguir descer. Eu, como sempre tive pressa, nunca esperava o elevador chegar e descia pela escadaria, mas ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Eu não achava estranho, então nunca perguntei nada, e ninguém nunca me falou nada. Eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom,
Já fazia 3 meses que estava lá e sempre na hora de ir embora, lá ia eu pelas escadas. Num certo dia, estava descendo e ouvi passos vindo lá de cima. Então pensei, finalmente alguém mais viu que as escadas são mais rápidas que os elevadores, e não pensei mais nada sobre aquilo. E assim a vida continuou. Nos outros dias, continuei descendo as escadas, e às vezes os passos apareciam. Nunca vi quem era, e nunca vi a uma hora ou dia certo, o que me fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia, notei que depois que saía das escadas e batia a porta de metal, era uma dessas portas de metal contra incêndio que sempre batem quando a gente passa por elas. Fazendo um grande estrondo, ninguém saía depois. Continuei andando devagar, na curiosidade de ver quem descia as escadas, só que ninguém saiu. Fui até o fim do corredor, e nada, embora fosse um corredor bem grande. Ninguém saiu. E se fosse alguém indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na que ia para a garagem, pois eram separadas. Aquilo me deixou curioso. Nos dias seguintes, desci as escadas esperando os passos aparecerem para ver quem era, e nada, nenhum barulho além dos meus próprios passos. Depois de 2 semanas, finalmente ouvi os passos e resolvi ir mais devagar para ver quem era. Só que no momento em que diminuiu o passo, o outro, o misterioso, começou a ir mais rápido e de repente começou a correr. No momento em que ouvi o barulho dos passos correndo, disparei escada abaixo. Quando cheguei ao térreo em frente à porta de saída, o som dos passos vinha do lance de cima, logo depois que a escada virava. Abri a porta e me joguei para fora e saí correndo. No meu desespero, nem vi o homem da limpeza. Passei por cima dele, e nós dois fomos ao chão. Olhei para a porta fechada, esperando que ela se abrisse e algo saísse, mas nada aconteceu. A porta continuou fechada. O homem da limpeza era um senhor com idade avançada, quase 70 anos, e era um dos funcionários mais antigos do shopping. Depois que me levantei e o ajudei a se levantar, ele percebeu como eu estava ofegante e com os olhos arregalados olhando para a porta. E nada nem ninguém saía por ela. Ele colocou a mão no meu ombro e falou: "Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando." Eu disse que só estava indo embora e estava com pressa, por isso tinha descido correndo. Ele olhou nos meus olhos e disse: "A escadaria não é um bom lugar para você, e você não deve brincar nela." Perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim, e ele simplesmente me olhou, soltou uma risadinha e disse: "Hehehe. Elas não são lugar para você, meu filho. Você só precisa saber disso. Agora vá para casa." Requerré, e continuou varrendo o corredor. Achei aquilo meio estranho e fui para casa. No dia seguinte, estava com a coragem renovada e a curiosidade era maior que o medo. Durante o dia todo, sempre que tinha que subir ou descer, usava as escadas, mas agora estavam com gente subindo e descendo também. Na hora de ir embora, havia uma multidão em frente ao elevador. Olhei para a escada, e lá estava ela, vazia, fria, silenciosa. Então abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro, dei uma olhada, e nada, nenhum barulho. E lá fui eu descendo num passo normal, nem devagar e nem rápido, com o coração batendo rápido, a boca seca, e o ouvido atento a qualquer barulho. Mas desci a escada inteira e nada, nenhum barulho. No dia seguinte, a mesma coisa. E assim foi por mais uns dias. Depois de quase um mês do ocorrido, já havia esquecido tudo, já desci as escadas como se nada tivesse acontecido. Até que um dia, lá estava eu descendo a escadaria relaxado, desatento, e de repente, tof! No momento em que ouvi o barulho, meu coração disparou, minha boca secou, e um arrepio correu pelo meu corpo inteiro. Depois veio outro, tof! Era o mesmo barulho. Parte de mim falou: "Corre, desgraçado. Corre como nunca correu na vida. Corre." Mas a curiosidade foi maior. A única coisa que consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E os outros passos começaram a ficar mais rápidos.
Quando chegaram no lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede, meu coração foi parar na boca. Meu corpo inteiro gelou. Não sabia se era o ambiente que estava gelado ou se era só o meu corpo, mas parecia que estava num cubo de gelo. Minha respiração parou, e tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Pensei, é agora, seja o que for vai aparecer agora, e no momento em que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Não via nada, não ouvia nada, e o pior é que não sentia nada. Parecia que estava dormindo, mas minha cabeça estava acordada, e estava começando a entrar em pânico. Depois de um tempo, comecei a sentir o tato de novo. Minhas costas estavam frias, e a cabeça doía atrás. Um brilho começou a aparecer bem devagar, só que não era centralizado, parecia vir de todo lugar. Foi quando percebi o que estava acontecendo. Estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. O frio nas costas era do chão de mármore, e a luz nos olhos era a luz ambiente que estava começando a captar de novo, aos poucos. Quando consegui, me levantei meio zonzo e sentei num banco que tinha perto. A dor atrás da cabeça era tão forte, parecia que alguém tinha simplesmente me jogado lá, e quando caí, atingi o chão com a cabeça. Como tinha parado lá, não tinha ideia, só sei que estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio, e não fazia nem 5 minutos que tinha saído do escritório. Para mim pareceu quase 1 hora o tempo que fiquei apagado. Basta dizer que nunca mais desci a escada na hora de ir embora. Um dia, encontrei o homem da limpeza, e ele falou para mim num tom meio sarcástico. Eu falei que a escada não era lugar para você. Errei. Outra coisa estranha foi que nunca falei para ninguém o que tinha acontecido lá, mas ele sabia. Quando comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim com uma cara de finalmente tomou juízo, mas nunca falei disso com ninguém de lá, e ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza. E tudo o que ele falou foi o que eu coloquei aqui. Nunca cheguei a ver o que era que fazia o barulho, mas o que aconteceu foi o suficiente para matar minha curiosidade. Agora, sei o que significa aquela expressão, a curiosidade matou o gato. A escola e a toca do diabo. Eu já tive muitas experiências com fantasmas. Vou compartilhar o máximo possível delas, mas começarei com essas duas. Quando eu tinha 13 anos, morava em uma cidade perto de Curitiba. Tenho muitas histórias de fantasmas que aconteceram lá, mas dessa vez vou contar duas que me marcaram muito. Eu morava na mesma rua onde ficava a escola em que minha mãe trabalhava. Essa escola tinha muitas histórias de fantasmas. O mais famoso era o de um bandeirante que podia ser visto andando pelo telhado à noite. Eu nunca vi o bandeirante pessoalmente, mas testemunhei algo estranho. Uma noite, depois de visitar minha irmã mais velha, eu e uma amiga estávamos passando pela frente da escola. Estava tudo escuro, apenas a luz da lua para iluminar nosso caminho, sem postes na frente da escola. Enquanto olhava para a lua cheia, vi algo refletindo sua luz no telhado. Uma espada. A lâmina da espada refletindo a luz da lua. Minha amiga ficou apavorada, mas eu achei fascinante. Infelizmente, ela saiu correndo e eu tive que ir atrás dela. A outra história foi ainda mais assustadora. Certa noite, um grupo de amigos e eu decidimos passar a noite no campo, na Toca do Diabo, uma grande formação rochosa onde se pode escalar pedras e entrar em pequenos túneis. Éramos 7. Depois de um tempo lá, decidimos dormir, então pegamos nossos sacos de dormir e nos ajeitamos. Enquanto estávamos quase adormecendo, ouvimos o que parecia ser tiros, muitos tiros, vindo do topo de uma das colinas próximas, onde a Toca do Diabo ficava no pé. Olhamos na direção do topo da colina e vimos o que parecia ser um bandeirante com uma flecha no peito, sendo ajudado por outro a caminhar em nossa direção. Ficamos paralisados de medo. Quando os bandeirantes se aproximaram, começaram a desaparecer,
quebrando nossa paralisia e fazendo-nos correr dali. Contamos aos nossos pais o que aconteceu, e eles acreditaram em nós. Fiquei apavorada vendo aquilo acontecer, mas agora me sinto privilegiada por ter testemunhado. Essas histórias são verdadeiras e foram escritas conforme me lembro delas. Espero que tenha gostado. Mandarei mais no futuro. Até a próxima. E lembre-se, tranque suas portas e janelas, e deixe uma ou até 2 lâmpadas acesas. Nunca se sabe o que pode acontecer no escuro. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é: comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.